Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre as diferenças entre o degelo elétrico e o degelo a gás quente. Então se você tem dúvidas sobre isso, se você quer saber qual deles é melhor, qual deles é pior, ou qual deles você deve aplicar, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Bom pessoal, anteriormente a gente fez um vídeo explicando sobre os tipos de degelos mais comuns na refrigeração e por que a gente tem a questão do degelo. Então eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Dá uma olhadinha, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá que é bem legal. Mais especificamente eu vou falar aqui agora em detalhes sobre os dois tipos mais comuns de degelo. Que de um lado nós temos o elétrico e do outro o sistema a gás quente. Qual deles que eu devo usar? O elétrico, como o próprio nome diz, eu utilizo energia elétrica para gerar calor e descongelar o meu evaporador, então eu uso resistências elétricas para isso. Já o gás quente, eu utilizo o vapor superaquecido da descarga do meu compressor antes de mandar para o condensador. Então esse vapor está em alta temperatura, eu uso ele para gerar calor dentro do meu evaporador e fazer esse processo de degelo. O primeiro ponto que eu colocaria aqui é quando que eu posso usar um. Nem estou falando de qual é melhor ou qual é pior, mas em quais circunstâncias que eu posso usar um ou outro. O degelo elétrico, de maneira geral, ele sempre pode ser usado, porque eu posso gerar esse calor e fazer o degelo de qualquer sistema. Então, o degelo elétrico em câmaras de baixa temperatura é o mais comum que você vê por aí, porque ele é aplicado desde uma geladeira da sua casa até sistemas industriais de grande porte. Até mesmo aplicações de túnel de congelamento, que isso é menos comum, mas a gente está falando de evaporadores bem maiores que essa parede aqui, né? Evaporadores que chegam a 3, 4 metros de altura. Já vi aplicações com degelo elétrico, apesar de ser menos comum. Então o degelo elétrico, basicamente eu posso aplicar em qualquer sistema, porque ele não tem nada a ver com o meu sistema de refrigeração, é um sistema à parte. Eu tenho barras de resistência dentro do meu bloco do evaporador, dentro do aletado. E aí quando eu quero descongelar esse aletado, eu simplesmente desligo a refrigeração, ligo essas resistências elétricas, elas geram calor, esse calor é propagado pelo meu aletado, então as próprias aletas, todo esse sistema ajuda a propagar esse calor, eu descongelo toda essa água, ela cai pelo meu dreno e vai embora, e daí eu entro com o meu sistema de refrigeração depois. Bom, já no caso do gás quente, o que eu faço? Eu pego esse vapor, então eu não tenho uma resistência, eu não tenho nada adicional no meu evaporador. Eu faço o mesmo processo quando eu quero descongelar o meu evaporador, eu paro o meu sistema de refrigeração e eu jogo vapor de gás quente direto dentro do meu aletado. Então esse vapor, antes dele ir para o condensador, geralmente vai depender de características do sistema, mas eu estou ali na faixa de 70 a 90 graus. Então eu pego esse vapor e eu jogo ele dentro da tubulação. Então, qual que é a diferença? No caso do degelo elétrico, eu tenho barras de resistência por fora do meu evaporador e essa resistência ela aquece e vai propagando o calor pelas aletas. Já no caso do degelo a gás quente, eu faço esse degelo direto pelos tubos. Eu jogo esse vapor quente dentro dos tubos e os tubos vão aquecendo e vão descongelando. O resultado final é basicamente o mesmo, os dois funcionam muito bem. Os dois vão tirar todo o meu gelo, se bem projetado, se os tempos forem corretos, eles vão descongelar todo o meu gelo, essa água vai embora pelo dreno e eu tenho feito o meu degelo de maneira correta. Bom, aí qual deles é melhor ou é pior? Tá? Via de regra, o degelo a gás quente ele tende a ser mais robusto pelo fato de que eu não tenho a resistência elétrica, eu tiro componentes do meu sistema. Não, uma resistência elétrica, ela está sujeita a queimar. Então ela vai me dar manutenção em algum momento, né? E dentro de um evaporador, quando a gente fala de um evaporador mais industrial, nós temos várias barras de resistência. E aí um problema bem comum é que a resistência geralmente ela queima por vida útil, né? Você está acionando ela, está fazendo ciclos, em algum momento ela vai queimar. E aí qual é o problema? Imagina o seguinte, eu estou dentro de uma câmara a menos 20 graus e aí queima uma resistência. Aí o que acontece na prática? A câmara começa a perder rendimento. Aí algum operador vai lá, dá uma olhada e fala, putz, está criando gelo em uma parte determinada do evaporador. Na verdade, criando não está descongelando. Então, provavelmente queimou a resistência. Aí ele vai subir lá, normalmente ele vai precisar de plataforma elevatória, alguma coisa assim. Vai subir e vai fazer manutenção dessa resistência. Então isso já dá um trabalho, porque nós estamos falando de fazer manutenção
num ambiente que está -20. Então não é um ambiente fácil de manutenção. Muitas vezes tem um trabalho em altura. Aí ele vai lá e troca a barra de resistência que queimou. Passa 2 semanas, queima outra barra de resistência. E nós estamos falando às vezes de uma dúzia de barras de resistências que tem ali. Então isso vai dando uma manutenção muito constante. O que a gente recomenda, né, queimou uma resistência sem nenhum motivo aparente, né, sem nenhum problema elétrico, troca logo todas elas. Se já tem alguns anos de uso, já tem um tempo de uso, não troca só uma, troca todas, porque já deu a vida útil, vai começar a queimar. A resistência é um item barato, muito mais barato do que a mão de obra para trocar ela. Então, o gás quente, a gente costuma dizer que ele é mais robusto pelo fato de que você não tem nada que dê manutenção. Basicamente, você aciona uma válvula solenoide que ela injeta o gás quente ali dentro. Então, não tem essa manutenção das resistências elétricas, que não é necessariamente uma manutenção alta, mas uma resistência elétrica dá alguma manutenção e num ambiente muito ruim, né? Um ambiente que não ajuda muito a manutenção. Mas por que a gente não aplica degela gás quente em tudo? Porque, em primeiro lugar, o degela gás quente ele é mais caro, tá? Então isso é importante salientar, é um sistema mais caro. Segundo lugar, nem sempre eu consigo aplicar meu degela gás quente, porque eu dependo de algumas limitações do meu sistema. Ele é mais complexo de se aplicar. Elétrico eu posso aplicar em qualquer evaporador, gás quente vai depender do meu sistema de refrigeração, de como ele foi feito, e ele tem que ser muito bem projetado, porque senão ele pode causar problemas no meu sistema de refrigeração. Vários deles. Então, se ele não é bem projetado, ele é um problema. Então, ele é mais caro, mais complexo e, por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema de CO2 subcrítico. Eu uso o vapor da descarga para condensar, certo? Só que o meu ponto de condensação de CO2 é abaixo de 0 graus. Então, qual que é o problema? Se eu uso esse vapor para fazer o processo de degelo, ele não é eficiente. Porque logo que esse evaporador entra no meu evaporador, ele vai chegar abaixo de 0 muito rápido. Ele chega no ponto de condensação. É normal você ter condensação dentro do evaporador. Então, basicamente, assim, não funciona o sistema de degelo gás quente em CO2 subcrítico. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de CO2 subcrítico, indiferente do porte dele, eu não vou conseguir fazer degelo gás quente, porque é uma característica do sistema. Eu estou condensando muito baixo, eu não tenho como fazer isso. Ah, Cristiano, mas dá. Dá, eu posso instalar, por exemplo, existem sistemas onde você instala um outro compressor em série. Esse compressor é um compressor de CO2 transcrítico. Ele está ligado em série com o subcrítico para elevar a pressão de descarga acima do ponto crítico que nós chamamos. Aí por isso vira um transcrítico, aí você faz isso. Pô, claro que dá. Mas olha só a complexidade. Então tem que ser um sistema muito grande que justifique isso. E tem uma outra característica que em sistemas de expansão seca, quando nós falamos sistemas de expansão seca, geralmente a gente está falando de halogenado, tá? Que é praticamente todos os gases, com exceção da amônia. A gente está falando de 410, 134, 404 e por aí vai. Nesse tipo de sistema, nós estamos jogando o vapor da descarga direto no evaporador e ele vai voltar pela minha linha de sucção. Na verdade, em todos os sistemas funciona assim. Só que quando a gente tem um sistema bombeado, como é o comum da amônia, esse meu líquido que está voltando pela sucção, porque eu joguei vapor dentro do meu evaporador passa a ser um condensador, então é normal que partículas desse vapor virem líquido e eles estão voltando pela minha sucção para o compressor. Mas lembre-se, nunca pode voltar líquido para o compressor. Então nós temos que criar proteções para isso. Num sistema de amônia, isso não é um problema, porque esse vapor ele volta pela sucção que nós chamamos de sucção úmida, ele volta e cai no meu separador de líquido. Então qualquer gotícula que vier de líquido não tem problema nenhum, ele vai cair no meu separador de líquido, meu compressor está puxando por cima do vaso, tranquilo. Por isso que na amônia quase sempre se usa degelo gás quente, porque essa solução é, dentro de um sistema de amônia, é barato e simples. Já num sistema de expansão seca tradicional, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Eu não tenho meu separador de líquido como na amônia. Eu tenho um acumulador de sucção. E nem sempre eu tenho isso. Então essas pequenas gotículas podem voltar para o meu compressor. E se eu não tomar cuidado, isso pode danificar o meu compressor. Então existem questões técnicas que são feitas no sistema de refrigeração para evitar que essas gotículas cheguem até o compressor. Então, obviamente, isso significa dinheiro, custa mais caro. Basicamente, como vocês viram, o degelo gás quente ele é muito interessante, ele é tecnicamente bom,
ele é mais eficiente, ele gasta menos energia, esse é um ponto importante. Ele ocorre mais rápido, mas como vocês viram, ele é mais complexo, então ele é mais caro. Então por isso que muitas vezes, dependendo do tipo de sistema, a gente acaba indo para o degelo elétrico, porque às vezes não justifica tudo isso ou não é possível de se aplicar, como no caso do CO2 subcrítico. Um outro ponto muito relevante, esse eu gosto de dar uma atenção, vocês têm que ter uma atenção bem forte nisso. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo onde eu faço os dois sistemas de degelo aqui no nosso laboratório. A gente bloqueou um pouco o evaporador, fez um sistema de degelo a gás quente, depois fez o sistema elétrico. E nele, no elétrico, você percebe uma coisa. Qual que é a grande questão? Eu tenho as barras de resistência. Essa barra ela começa a aquecer e propaga o calor. Só que muitas vezes essa barra fica bem quente. Dependendo do tempo que você faz o degelo, se você não programar muito bem, ela chega até a ficar incandescente. Claro que isso não é o correto. Mas é normal ela chegar a temperaturas a 100 graus, 80 graus. E aí o que acontece? Esse gelo está virando água e vai escorrendo pelo aletado. Na hora que ele bate na resistência, ele evapora instantaneamente. Você até ouve às vezes. Se você entrar dentro da câmara durante o degelo, você ouve um tch, tch. Você ouve pequenas evaporações assim, que é essa água pingando na resistência e fervendo instantaneamente. E aí qual o grande problema? Como ela ferve instantaneamente, ela vira vapor. E aí esse vapor vai para dentro da câmara. E aí o que acontece? O que a gente quer é tirar de dentro da câmara, né? Na verdade a gente quer que esse gelo vire água, escorra pelo aletado, vá para o dreno e vá embora da câmara. Porque a umidade dentro da minha câmara de congelados é um problemão. Então quando eu tenho o degelo elétrico, o meu maior problema que eu diria é que ele acaba fazendo que uma parte desse gelo que a gente criou dentro do evaporador, que a gente quer que ele vá embora, ele acaba voltando como vapor. Então vai pingando na resistência, vai fervendo instantaneamente e vai criando um pouco de névoa dentro da câmara. Na hora que você voltar à refrigeração, muito rapidamente, uma parte dessa névoa vai voltar a ser gelo. O equipamento aqui parou de fazer barulho, vamos continuar, sabe? Legal. Tá. Pode dar play. Já foi, né? Você ficar me filmando falando. Eu fico. Bom, pessoal, agora que eu já desliguei o equipamento aqui que estava fazendo barulho, vamos voltar. Mas aí já no caso do gás quente, eu não tenho, por exemplo, esse problema da evaporação. Porque por mais que eu estou jogando o meu vapor ali por volta de 60 a 80 graus, logo que ele entra no meu aletado, ele já cai muito rapidamente. Então eu não tenho o meu tubo a uma temperatura altíssima. Então eu não tenho essa evaporação da água. Eu simplesmente estou fazendo o gelo virar água, essa água escorre pelo meu aletado e vai embora. Então a quantidade de água que eu evaporo é zero. Já a resistência não. Uma pequena parte disso vai virar vapor, que inclusive cria aquela... Você percebe aquelas gotículas no teto, muitas vezes é do próprio degelo na hora que volta a refrigeração. Então eu tenho um degelo mais eficiente, basicamente no caso do gás quente. Mais eficiente na quantidade de água que eu mando embora e também em termos energéticos. Então, pessoal, agora para exemplificar, a gente fez aqui os dois processos de degelo. A gente tem um evaporador aqui no nosso centro de treinamento. Eu fiz um processo de degelo com ele a gás quente e fiz um elétrico, onde você vê um pouco como esse calor se propaga e dá para ver também um pouquinho desse vapor. Então, vamos dar uma olhada. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para entender bem as diferenças entre o elétrico e o gás quente.
Por quê? Não. Ah, eu sei, mas ok, eu posso não falar YouTube, mas eu acho normal, são nossas redes, estou dizendo, estamos em todas as redes. É isso. Inclusive no YouTube que você tá aqui assistindo, mas... Então eu faço uma outra, dá um pause aí, a Dani enche o saco. Então nova finalização, esquece a anterior que fica uma porcaria. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que tenha dado para entender as diferenças do degelo elétrico ao gás quente e que tenha dado para entender que ambos têm suas aplicações, né? O mercado de refrigeração ele é muito vasto. Ambos existem porque cada um tem suas particularidades, não tem um melhor ou um pior, né? Cada um tem suas particularidades e as suas possíveis aplicações. E se você chegou até aqui, muito provavelmente esse conteúdo foi relevante para você, então curta, compartilhe, envie para os amigos, isso é muito importante. E também nos acompanhe nas redes sociais, não só no YouTube como você está aqui, mas nós também estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Então entra lá, curte, acompanha nossos conteúdos, que em cada rede social a gente publica um conteúdo diferente. Muito obrigado e até a próxima.